Olá, bem-vindo a mais um curso de aperfeiçoamento Trade Brasil. O tema da aula de hoje é análise de crédito. Como analisar uma ficha de locação com calcionante? Em primeiro lugar, vamos destacar a diferença entre fiador e calcionante. O fiador se apresenta como principal pagador caso o locatário fique inadimplente, e o calcionante dá como garantia um imóvel de sua propriedade que esteja livre e desembaraçado. O primeiro passo é fazer um checklist da documentação exigida de acordo com a categoria. Veja a documentação básica. Vamos analisar posteriormente cada tópico. Critérios de avaliação: referência de crédito, SPC ou Serasa, capacidade de pagamento, propriedades, históricos de pagamento, estabilidade no emprego e tempo de residência. Vamos começar analisando a documentação do locatário, pressupondo que ele entregou a documentação básica, mais a ficha proposta preenchida e assinada. Caso haja mais de um locatário, deverá ser preenchida uma ficha para cada componente. Referência de crédito. O primeiro passo é levantar as informações cadastrais de todos os componentes, junto ao SPC e Serasa, no site www.boavistaserviços.com.br. Estando no site, você deverá preencher login e senha, clicar em pessoa física, escolher SCPC/NET, preencher o cadastro, confirmar e imprimir na tela o relatório. Nenhum dos integrantes pode ter restrição cadastral no nome. Capacidade de pagamento. O comprometimento da renda por pessoa com finalidade residencial é de no máximo 30% da renda bruta mensal fixa. Assim, o cliente precisa comprovar 3 vezes o valor do aluguel mais condomínio. O que é exigido para cada categoria? Funcionário registrado. Os 3 últimos comprovantes de rendimento e cópia das páginas de identificação, qualificação, contrato de trabalho e a última alteração salarial da carteira profissional. Nesse caso, o analista deverá entrar em contato com a empresa onde o cliente trabalha e confirmar as informações. É desejável que o candidato tenha pelo menos 1 ano de carteira registrada. Profissional liberal. 3 últimos extratos bancários completos. Funcionário público. 3 últimos comprovantes de rendimento e cópia do contrato. Microempresário ou empresário. Contrato social, declaração de empresário e os últimos 3 extratos bancários completos. Aposentado. Extrato atualizado do INSS com o número do benefício e os 3 últimos comprovantes de rendimento, se funcionário público. Renda de aluguéis. Escritura ou IPTU do imóvel, contrato de locação e os 3 últimos extratos bancários completos. Documentação do calcionante. Calcionante e cônjuge devem apresentar CPF, RG, imposto de renda na íntegra, comprovante de residência atualizado, caso resida em imóvel alugado, os 3 últimos comprovantes de aluguel, certidão de casamento
IPTU do exercício, ficha cadastral preenchida e assinada, comprovante de rendimento, o mesmo exigido para o locatário de acordo com a categoria, matrícula atualizada do imóvel que será dado como garantia. Deve ser dada uma atenção especial a esse documento, pois ele deve ser analisado com muita cautela, já que, se houver algum problema, a locação não poderá ser efetivada. Como analisar um extrato? O analista deverá levantar, em primeiro lugar, se o extrato não é fabricado, notando se existem contas de consumos pagas e débitos do dia a dia. Ele deverá anotar também as entradas de dinheiro na conta do cliente e fazer a somatória no final de cada mês, a fim de calcular se o cliente pode arcar com o compromisso de pagar o aluguel ou não. O valor da movimentação deverá ser superior a 3 vezes o valor do aluguel, mais condomínio. E o extrato apresentado pode ser de conta corrente, conta salário ou poupança. Deve-se verificar também se o cliente tem valores aplicados em renda fixa, CDB ou outros investimentos. Caso o cliente tenha investimentos, isso será um ponto positivo na obtenção do crédito. Como analisar uma matrícula? A certidão de matrícula é a comprovação da propriedade do imóvel. Assim como as pessoas físicas possuem uma certidão de nascimento emitida pelo cartório de registro civil, onde constam informações essenciais para a identificação jurídica da existência do indivíduo, tais como nacionalidade, local e data de nascimento, sexo ou filiação. Os imóveis também possuem identificação jurídica. As certidões de matrícula de imóvel são válidas por 30 dias. Após essa data, deve ser solicitada uma nova certidão, pois podem ter ocorrido novos atos averbados. Na matrícula, você encontrará inscrições do tipo AV. A sigla significa averbação e descreve os atos ocorridos no imóvel de forma enumerada e cronológica, relatando a história do imóvel, tudo o que ocorreu desde a sua construção. A averbação é uma modificação de direitos que altera os atos jurídicos ocorridos, aqueles atos que afetam ou alteram o imóvel e seus respectivos proprietários. Veja alguns exemplos de averbação: demolição, construção, habite-se, conclusão de obra, compra ou venda, penhora, pacto antinupcial, partilha por separação judicial, inventário, etc. O que olhar na matrícula? No lado superior esquerdo, vamos encontrar o número da matrícula e a ficha. Logo abaixo, a descrição do imóvel. Você deve ler a matrícula inteira, a fim de confirmar se o calcionante listado na ficha proposta é o mesmo descrito na matrícula, como proprietário do imóvel. Essa informação geralmente está no final do contrato, já que o proprietário atual deverá ser o último comprador. Quando uma matrícula pode ser considerada aceitável? Quando ela estiver livre e desembaraçada. Isto é, sem ônus, sem financiamentos averbados, com todos os proprietários vivos, entre outros aspectos. Onde conseguir uma matrícula? Existem duas possibilidades. Primeiro,
no cartório de registro de imóveis onde o imóvel está registrado. Segundo, no site www.registradores.org.br. Nesse site, você deverá clicar em Cadastro, deve preencher as informações, depois deve comprar créditos. Em terceiro lugar, deve clicar em Matrícula Online e seguir as instruções. Lembrando que, obtendo a matrícula no site registradores.org.br, você economizará tempo e dinheiro, porque é muito mais barato do que a matrícula física retirada no cartório de registro de imóveis. Árvore da decisão. Segue algumas questões para ajudar na decisão da aprovação da ficha. Primeiro, a ficha proposta e documentos básicos foram entregues? Segundo, candidato tem restrição no nome? Terceiro, candidato comprova 3 vezes o valor da locação? Quarto, candidato tem estabilidade no emprego? Quinto, candidato mora há mais de 1 ano no mesmo local? Sexto, candidato tem imóveis no nome? Sétimo, o calcionante comprova a renda no valor de 3 vezes? Oitavo, o calcionante tem restrição no nome? Nono, a matrícula do imóvel dado como garantia está livre e desembaraçada? Para que a locação seja aprovada, todas as respostas devem ser sim, com exceção da questão número 2, que trata de restrição ao crédito, sendo que as questões 5 e 6 são um diferencial em favor do candidato. Segue agora o sistema completo de análise. Terminamos aqui mais este módulo. Esperamos que você tenha aprendido e também que seja muito bem sucedido em suas futuras análises de crédito.